Botou Paguete, espanou, com livrou pro chefe, gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, como rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. A realização do torneio da integração foi um fruto ousado e marco histórico para o futebol goiano, que até os anos 60 tinha pouca representatividade no cenário nacional. Com os clubes goianos fora da primeira edição do Campeonato Brasileiro, surgiu a ideia de chamar clubes de outros estados para uma competição nacional que mostraria a importância de maior abrangência do Brasileirão. Foram 16 clubes de 11 estados diferentes e após 39 jogos e 77 bolas nas redes, o Atlético Goianiense se sagrou campeão da competição. O futebol de Goiás e suas histórias conta com a riqueza de detalhes como foi esta importante conquista do Dragão. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Nosso destaque de hoje não é um ex-jogador ou um ex-dirigente. Vamos dar bola para o Torneio da Integração Nacional, competição que foi realizada em 1971 e que no dia 19 de outubro daquela temporada foi decidida por Atlético e Ponte Preta. E o Dragão levou a melhor. Em Gerliezer, Paulo. É verdade, Rafael Bessa. A competição contou com 16 clubes, sendo 6 de Goiás e 10 de outros estados. Foram eles os representantes goianos Atlético, Goiás, Goiânia, Vila Nova, Anápolis e Campinas. Vieram de outros estados: a Desportiva do Espírito Santo, o Fluminense da Bahia, a Ponte Preta de São Paulo, União Bandeirante do Paraná, o Campo Grande do Rio de Janeiro, o Fast do Amazonas, o Motoclube do Maranhão, o Botafogo da Paraíba, o Fortaleza de Ceará e o Náutico de Pernambuco, João Paulo. E esse foi um torneio, Gerliezer, que visava a integração de outros centros de futebol que não estavam presentes no Campeonato Brasileiro, e foi uma iniciativa então da Federação Goiana
que batizou como Torneio da Integração Nacional em referência ao Plano da Integração Nacional do governo Garrastazu Médici, que visava integrar o país nas regiões Centro-Oeste e Norte também até então pouco conhecidas. Então, João Paulo, nesse ano, 1971, era criado o Campeonato Brasileiro. E aqui, no estado de Goiás, o então presidente da FGD, Federação Goiana de Desportos, Baltazar de Castro, juntamente com Gilberto Alves, então presidente da Fundação Estadual de Esportes, e Ailê Pinheiro, ex-presidente do Goiás à época e um dos principais dirigentes já do futebol goiano, toparam o desafio de lançar esta competição. E Ailê Pinheiro relembra o quanto foi difícil organizar a disputa e convidar os 16 times. Foi realmente eu e o saudoso Baltazar de Castro, que era presidente da federação, nós idealizamos esse torneio aqui e deu muito sucesso, foi muito bom. Aí o Baltazar, naquela época, não tinha assim, avião com facilidade, tudo era difícil. Falando de automóvel, eu tinha um automóvel Chaero Willis, nós dois saímos do Brasil afora, convidando os times aí, e acabou dando sucesso, um sucesso muito bom, foi uma atração muito boa naquele ano. Mas faz tanto tempo já, acho que eu já esqueci muita coisa. Foi tudo jogado aí no Velho Olímpico, né? O estádio Pedro do Vico aí na Avenida Paranaíba. Realmente foi uma ideia do Baltazar, que nós encampamos e tivemos uma adesão muito boa. Nem sei como é que nós pagamos as passagens do avião desse povo, não me recordo como foi, mas não. Sei que o torneio deu sucesso, de público e tudo. E como é que foi ver Goiânia, seu Ailê, receber esse tanto de time? Pois é, eu francamente eu não me recordo, essa parte estava mais por conta do Baltazar, da federação, eu realmente não, essa parte eu não participei não. Mas eu lembro perfeitamente desse torneio, foi uma beleza. Naquele tempo nós realmente não tínhamos muita expressão no cenário nacional, então fomos até vistos às vezes por alguns clubes com desconfiança, né? Mas tudo deu certo, né? Mercê da administração do Baltazar de Castro. Foram 16 equipes participantes daquela competição. É do tamanho da Copa do Mundo. Você tem base no negócio desse? Tem. Sabe o que fazia isso? É a juventude da gente. Nós éramos muito novos, né? Tinha muita vontade de fazer as coisas, né? Muito pique. Se fosse hoje, eu não aguentaria fazer nem de 4 times mais. Tinha time da Bahia, do Espírito Santo, do Paraná, do Rio de Janeiro, de Manaus. Exatamente. Eu não sei como é que o Baltazar pagou as passagens, eu não sei. E a alimentação também não sei como é que foi, não. Só o Baltazar que não está mais aqui, né? Ele que sabe de tudo. Esse torneio, inclusive, foi o Urias que apitou a final, Atlético e Ponte Preta. Como é que foi organizar um campeonato e ver o Atlético, seu concorrente, ganhar? Mas o Atlético é melhor, ué. É normal, ué. Que bom que foi o Atlético. Bom que foi um time goiano, né? A gente pode falar que aquele foi um dos primeiros grandes torneios do futebol goiano. Ali o futebol goiano começava a aparecer para o cenário nacional, já que o Goiás ainda não estava no Campeonato Brasileiro? Não, isso não teve essa repercussão, não. Teve um idealismo do Baltazar, com os clubes daqui, que todos queriam, e o público aceitou, né? E foi no Velho Olímpico, né? E o povo ia? Lotava o estádio? Lotava. Impressionante isso, né? Esse é o Ailê Pinheiro, um dos dirigentes que participaram da criação do Torneio da Integração Nacional, que tinha como objetivo claro a promoção do futebol goiano em cenário nacional, até então pouco conhecido, né? Alguns clubes vinham fazer amistosos aqui, mas o futebol goiano tinha pouca representatividade no cenário nacional. O intuito foi atingido, tanto que o técnico Paulo Gonçalves, campeão do torneio Integração com o Atlético, explica que este torneio deu muita visibilidade ao futebol goiano. Foi um dos melhores torneios aqui em Goiânia, porque o estado de Goiás ainda não vivia aquela tradição do futebol atual, né? Do convênio, do campeonato nacional. Então, para nós foi um sucesso muito grande, que mostrou o estado de Goiás para os outros estados do Brasil, né?
E nós tivemos um time muito bom, Raimundinho, Claudinho, né, Dade. Era um time muito bom para a época, excelente sob todos os aspectos. Eu acho até que jogadores daquela época jogavam hoje, sabe? Jogariam hoje tranquilamente. Mas o torneio foi muito bom porque na época vieram, me parece, eu não tenho certeza, com 15 times de fora, com mais o Atlético, né, e mais os outros daqui, um total parece que de 16 ou 17 clubes. E acontece que eram divididos em grupos. E o Atlético foi muito bem na primeira fase, terminou em primeiro, me lembro bem disso. Depois, na segunda, né, houve já a separação de 2 em cada grupo e no final foi o mata-mata. Mas foi muito bom porque nós ganhamos da Ponte Preta, que era um time, na época, eu me lembro que tinha 2 ou 3 jogadores da seleção brasileira, sabe? E era um time excelente, sob todos os aspectos. Então o Atlético é um troféu enorme, é um Atlético enorme, onde está inscrito lá os nomes de todos os clubes que participaram na época, sabe? Então, para nós foi um torneio muito bom, bem disputado, sabe, por várias equipes do Brasil. Isso aí deu uma ênfase muito grande ao futebol goiano, tanto que depois muitos jogadores saíram daqui, sabe? Eu me lembro que eu busquei o Raimundinho lá em Nova Lima, sabe, fui para ver um outro jogador e lá acabei vendo o Raimundinho, trouxe o Raimundinho, foi uma das peças fundamentais, sabe, do Atlético. E tinha bons jogadores, sabe, o Zé Geraldo, essa turma toda com o Raimundinho, então o time era muito bom, e para a época foi um sucesso absoluto. Foi ainda no Estádio Olímpico, né? O Estádio Olímpico ali, bem aconchegado, o público, sabe? Muito junto da gente. E foi uma festa enorme naquela época, viu? Para nós foi uma verdadeira consagração, viu? A gente pode falar que foi talvez um divisor de águas para o futebol goiano, já que em 71 o futebol goiano ainda não tinha cadeira cativa no Campeonato Nacional? Pois é, e você vê, né, imediatamente em 72, né, uma divulgação enorme, né, e aí em 73 começou a participar do Campeonato Nacional, né. Então, isso aí você pode chamar realmente de um divisor porque chamou a atenção, né, inclusive da própria CBF, chamou a atenção. Como o torneio não foi oficializado, eu acho que até hoje não foi oficializado, mas chamou a atenção da CBF, como é que conseguiram fazer aqui um torneio com 16 clubes aqui, né. Isso chamou a atenção da CBF e, de uma maneira já, do futebol brasileiro, né? Este é o técnico Paulo Gonçalves, né, falando aí da visibilidade que o Torneio da Integração Nacional deu ao futebol goiano naquele ano de 1971. As equipes dos outros estados vieram para Goiânia, onde no dia 12 de setembro disputaram o torneio início. Era uma prática comum naquela época nas competições, sempre haver um torneio início antes do início delas, né? Por isso levava esse nome, e esses jogos eram jogos bem rápidos, com apenas 20 minutos. Então, como eram 16 clubes, foi muito fácil fazer, porque se colocou um mata-mata desde a primeira fase. Então, no torneio início, após a primeira fase, saíram classificados o Fortaleza, que tirou o Fast, o Anápolis, que eliminou a Desportiva, o Náutico, que passou pelo Fluminense, o Campinas, que passou pelo Moto Clube, o Goiânia, que passou pela Ponte Preta, o Atlético, que passou pelo União Bandeirante, o Vila Nova, que eliminou o Botafogo da Paraíba, e o Campo Grande, que eliminou o Goiás. Nas quartas de final, o Fortaleza derrotou o Anápolis, o Campinas foi eliminado pelo Náutico, o Goiânia tirou o Atlético Goianiense, e o Campo Grande derrotou o Vila Nova. Na semifinal, Fortaleza superou o Náutico e o Goiânia passou pelo Campo Grande. Finalmente, na final, o Fortaleza derrotou o Goiânia nos pênaltis e conquistou o título do torneio início da Integração Nacional, isso no dia 12 de setembro de 1971. A partir daí foram definidos os grupos do campeonato, onde 2 chaves foram disputadas na capital e outras 2 na cidade de Anápolis. Não é, Rafael Bessa? Exatamente. Todos os detalhes sobre esta competição, torneio da Integração Nacional, obviamente já destacamos aqui o torneio início, que foi uma espécie de promoção para a competição, esses dados, fichas e todas as informações disponíveis no site futeboldegoias.com.br. Na sequência, vamos destacar, João Paulo, a primeira fase. Primeira fase, muitos jogos em um curto período, vem muita coisa por aí no próximo bloco. Até já. Linha do Tempo.
Década de 70. No dia 23 de outubro de 1976, o Goiás visitou o Fluminense no Maracanã pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e empatou em 1-1. O gol esmeraldino foi anotado por Lincoln. O Goiás era treinado por Paulo Gonçalves, que levou a campo Amauri, Triel, Macalé, Alexandre Neto e Nonoca, Matinha, Roberto, depois Alencar e Rubinho, Lucinho, Lincoln, depois Maisena e Rinaldo. Década de 80. No dia 23 de outubro de 1983, nascia em Jataí Daniel Elias Carvalho Vilela, nome de batismo do atacante Daniel Vilela, filho de Maguito Vilela, ex-governador do estado e hoje deputado federal. Formado nas categorias de base do Goiás, Daniel Vilela chegou aos profissionais e teve rápida passagem pelo futebol. Além da equipe esmeraldina, o atacante defendeu ainda o Gama. Um detalhe é que Daniel Vilela nasceu no mesmo dia de que o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, nascido em 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Década de 90. No dia 23 de outubro de 1994, Caldas e Vila Nova se enfrentaram no estádio Serra de Caldas, em Caldas Novas, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Tigre venceu por 3-1. Os gols colorados foram feitos por Rubinho e Célio Gaúcho 2 vezes, enquanto Rogerinho marcou para o Caldas. O Vila era treinado por Roberval Davino e teve Josenildo, Wesley, Jonilson, Paulo Silva e Luciano Mineiro, Beto, Júlio César e Adriano, depois Kaká, Tim, Rubinho e Célio Gaúcho, depois Fabinho. O Caldas de Gildauzi Barbosa formou com Fernando, Donizete, depois Birubiru, Gerson, Gilmar e Cerezo, Edinho, Aguinaldo, depois Marcelo Alemão e Tavares, Fuzue, William e Rogerinho. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás e suas histórias hoje relembra o Torneio da Integração Nacional, uma competição que contou com clubes de vários estados do país e que foi disputada em Goiânia e também em Anápolis durante o ano de 1971. No último dia 19, o Atlético, campeão da competição, comemorou os 45 anos da disputa. Gerliezer Paulo, e como é que foi a primeira fase? No bloco anterior nós já falamos sobre o torneio início, que foi uma promoção do que viria a seguir. Olha só, Rafael, a primeira fase, as equipes foram divididas em 4 grupos, 2 deles na cidade de Goiânia e outros 2 na cidade de Anápolis. Em Goiânia ficaram o grupo A, que contava com Vila Nova, Goiânia, Fluminense de Feira de Santana e Desportiva, e o grupo C, no qual estavam Atlético, Goiás, Motoclube e Fast Clube. E lá em Anápolis, João, qual foram os grupos da cidade de Anápolis? Os jogos no Jonas Duarte foram do grupo B e do grupo D. No grupo B estavam Anápolis, anfitrião, a Ponte Preta, União Bandeirante do Paraná e o Campo Grande do Rio de Janeiro. No grupo D estavam o Campinas, o Náutico, o Fortaleza e o Botafogo da Paraíba. Gerliezer. Olha só, João, e nesta primeira fase, o regulamento previa que os 2 primeiros colocados de cada grupo se classificariam para a fase seguinte. E como as equipes visitantes não podiam ficar muito tempo aqui na região, né, acabou-se tendo uma primeira fase, uma maratona de jogos nessa primeira fase. E quem fala dessa sequência, da dificuldade dessa sequência, é o técnico Paulo Gonçalves, que então dirigiu o Atlético Goianiense. Eram os 16 times divididos em 4 grupos de 4, e também os jogos eram consecutivos. Me parece, viu, se a memória não me falha,
eram 2 dias de diferença, 2 a 3 dias no máximo entre um jogo e outro. Então você tinha que ter um elenco bom, além de ter um elenco bom, ter jogadores para substituir bom, porque era difícil, né? Os jogos 2 em 2 dias, às vezes coincidia 2 em 2 dias, então foi realmente... durou mais de um mês esse torneio. Mas eram competições consecutivas, uma atrás da outra. Mas foi um título para nós excepcional, viu, Rafael? Muito bom. Para a época, então, foi sensacional, viu? O técnico Paulo Gonçalves, falando sobre esta maratona de jogos do Torneio da Integração Nacional, posteriormente viria a ser campeão comandando o Atlético Goianiense. A primeira rodada da competição foi realizada no dia 15 de setembro no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, e foi uma rodada dupla, com o confronto entre Goiânia e Fluminense de Feira de Santana, abrindo efetivamente a competição. O primeiro gol do Torneio da Integração Nacional foi marcado pelo Lucinho do Samba, que à época vestia a camisa do Goiânia. Lucinho do Samba, que inclusive depois faria muito sucesso com a camisa do Goiás e já passou aqui pelo futebol de Goiás e suas histórias. Ele fez o gol do Galo do Goiânia aos 40 minutos do primeiro tempo, enquanto que o João Daniel empatou para o Fluminense de Feira de Santana aos 15 minutos da etapa complementar. Um detalhe interessante sobre esta equipe baiana, o Fluminense de Feira de Santana, é que era comandada por Evaristo de Macedo, ele que já jogou inclusive no Real Madrid e que como treinador já teve passagens por várias equipes do futebol brasileiro. Além de Goiânia e Fluminense de Feira, Vila Nova e Desportiva do Espírito Santo empataram 0-0, comporam a primeira rodada do Torneio da Integração Nacional. João Paulo de Medeiros. E apesar dos empates de Goiânia e também do Vila Nova na primeira rodada, logo na abertura do campeonato, as equipes goianas foram bem nessa primeira rodada da competição, porque pelo grupo B, o Anápolis bateu a União Bandeirante por 2-1 lá no Jonas Duarte. No grupo C, o Atlético estreou com a vitória por 3-1 sobre o Faixa Clube de Manaus. E ainda no grupo C, o Goiás venceu o Moto Clube do Maranhão. Já no grupo D, o Campinas também não fez feio e bateu o Fortaleza por 3-1, Fortaleza que tinha sido inclusive campeão do torneio início. Geliezer. E após 3 rodadas em cada grupo, foram conhecidos os 8 times que seguiram para a segunda fase da competição. No grupo A, se classificaram o Fluminense, de Feira de Santana, em primeiro lugar, e o Vila Nova em segundo lugar. No grupo B, o Anápolis passou em primeiro e a Ponte Preta em segundo. No grupo C, o Goiás passou em primeiro e o Atlético Goianiense passou na segunda colocação. E no grupo D, o Botafogo da Paraíba foi o primeiro colocado e o Fortaleza foi o segundo colocado. Lembrando que nenhuma equipe conseguiu vencer os 3 jogos que disputou. Somente o Goiás que ficou com 6 pontos, porque no último jogo contra o Fast, o Goiás perdia por 1-0, teve um pênalti marcado aos 40 minutos do segundo tempo a seu favor e a equipe amazonense não gostou da marcação e acabou deixando o campo e perdeu os pontos. Ou seja, ninguém conseguiu vencer em campo as 3 partidas. E essa competitividade é destacada por Pedro Bala, goleiro do Atlético. Só time do interior do Brasil, mas time Fluminense, Feira de Santana, era muito bom o campeonato. Agora, quem elaborou isso aí parece que foi o Baltazar de Castro, que na época era presidente da Federação Goiana. E foi o maior sucesso. E o Atlético ficou num grupo muito difícil. Nós pegamos o Fast Manaus, Vila Nova, o Moto Clube. E ali na fase eliminatória, nós fomos chegar até a gente chegar na final com a Ponte Preta. Agora a Ponte Preta, o goleiro era o Valdir Pérez, o quadra-zagueiro era o Serginho, que jogava no São Paulo, o meio de campo era o Edicá Manfrini, o Mosca, que é revelação do futebol goiano, que estava na Ponte Preta. O Teia estava emprestado da Ponte Preta pelo São Paulo. O time deles era uma coisa estranha. Mas só que eu tinha jogado contra o Teia, me parece que eu joguei contra o Teia lá na Ferroviária de Araraquara. Tinha um desses caras que eu conhecia. O que eu fiz? Aliás, o que nós fizemos? Os caras mais experientes, nós falamos assim, nós não vamos afinar para esses caras. Nós ganhamos a primeira partida de 1-0, ganhamos a segunda, perdemos a segunda de 1-0, e empatamos a terceira 0-0 e foi para a prorrogação
quando o Luizinho marcou gol aos 14 minutos do primeiro tempo. Naquela época você podia fazer cera, retardar a jogada e tudo. O árbitro era o Tia Urias. Para mim foi um dos caras mais perfeitos da arbitragem brasileira. Perfeitíssimo. Um cara, ele sabia como conduzir uma partida, ele sabia como chamar a atenção do outro, sabia como ameaçar de dar um cartão. Falava assim, eu não vou te dar o cartão porque é isso que você quer, não vou te dar. Era um cara muito esperto. E nós ganhamos a partida de 1-0 e foi muita festa pro Estádio Goiás. Você considera que essa conquista de 1971 a maior da sua carreira, Pedro? Com certeza, porque eu não tive o privilégio de jogar em time grande. Eu tive várias propostas para ir para esse time. Só que nunca, naquela época, o passe era preso ao clube. O Uberaba me comprou caro. Então eles queriam o dobro do valor do passe. Então a gente não saía, o jogador não saía, ficava preso. E para mim foi uma dádiva de Deus esta conquista do Atlético em 1971, porque foi um torneio mais importante que foi disputado no Estádio Goiás, e principalmente um time goiano numa final com um time igual a Ponte Preta. A Ponte Preta, o Valdir Pérez foi para São Paulo depois desse torneio, o Wilson, que era a reserva dele, foi para o Santos, que era o goleiro, foi para o Santos, o Manfini foi para o Fluminense, o Dicar foi, acho que pro Botafogo, um time assim. E os caras tiveram um desempenho excelente. Só que o atleta estava jogando em casa, a gente jogava pelo resultado e não jogamos pelo dinheiro. Aliás, nós ganhamos um dinheirinho sim. O Santana Cioli depois deu dinheiro para todos os jogadores, um bicho extra. E também naquela época não era aquela tal de direito de arena que tem hoje, não era isso aí. Mas a felicidade maior foi do Tito ter ficado no Estádio Goiás. O ex-goleiro Pedro Bala posteriormente viria a comemorar o torneio da integração nacional com o Atlético, que decidiu a competição com a Ponte Preta. Por falar em Atlético, a equipe rubro-negra será um dos nossos destaques na sequência aqui do Futebol de Goiás e suas histórias. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias apresenta o Torneio da Integração Nacional, competição que está completando 45 anos e que foi disputada no estado de Goiás e conquistada pelo Atlético Goianiense e que contou com equipes do Espírito Santo, da Bahia, do Paraná, do Rio de Janeiro, do Amazonas, do Maranhão, da Paraíba, do Ceará e de Pernambuco, além de 6 participantes aqui do estado de Goiás. Agora há pouco já falamos de como foi a primeira fase e a segunda, em João Paulo de Medeiros. Então, Rafael, na segunda fase, os clubes que avançaram foram reorganizados em 2 grupos e os jogos foram todos disputados no Estádio Olímpico em Goiânia. No grupo E, os clubes goianos, Atlético, Goiás, Vila Nova e Anápolis. No grupo F, a Ponte Preta, o Fluminense, o Botafogo e o Fortaleza. Quem levou a melhor no grupo dos goianos foi o Atlético, que se classificou para a final e tinha um time considerado muito forte na época, como lembra Raimundinho, ponta esquerda daquela equipe. Bem, nosso time jogava com o Pedro Bala. O Pedro Bala na época era um dos melhores goleiros que a gente tinha. Ele era meio bravo, meio embirrado. Mas lá debaixo dos 3 povos ele mandava. O Dida era de uma categoria fora do comum. Foi um dos maiores laterais que teve aqui, né? Ele é lá de Minas também. O Cicinão era Marcos. Esse jogou comigo no Vila Nova de Nova Lima. Tung. O Tung era um grande marcador. J. Alves pegava pesado. O
O 18 era marcador, Zé Geraldo. Zé Geraldo jogava lá em Minas, eu joguei muitas vezes contra ele, Democrata Sete Lagoas. E Claudinho, né? Muita agressividade como atacante. Tinha o Dade. O Dade é espetacular também. Ele só era embirrado. Ele era embirrado. Esse faleceu, né? A gente sabe. O Paguete não precisa nem falar nada, né? Porque a categoria dele era fantástica. E o ponteiro esquerdo? E tinha o tal de Raimundinho, que eu espero que você não tenha perdido o tempo de vir fazer essa reportagem com ele, porque ele era muito birrento, pirracento, mas ele conseguiu jogar 24 anos dentro do gramado. E o treinador, o Paulo Gonçalves? Não, o Paulo Gonçalves para mim foi um dos melhores treinadores que eu tive. Não é porque ele me trouxe para Goiás, não. É porque ele toda vez foi estudioso. Foi estudioso. Ele é um cara inteligentíssimo, educado. Só mexe com gente de primeira linha. Gente de primeira linha. Então, eu tive o maior prazer de ser ele que me trouxe para cá. E ele, para mim, é o melhor treinador. Este o ponteiro esquerdo, Raimundinho, que lembrou a equipe base do Atlético que participou daquela competição no ano de 1971. O Atlético que superou, né, os rivais regionais para chegar até a final. Para conseguir essa classificação, o Atlético venceu o Goiás na primeira rodada por 1-0, empatou com o Vila Nova, talvez o jogo assim mais emblemático daquela campanha, porque o Atlético perdia por 2-0 e conseguiu buscar o empate e assim se manteve na frente do Vila Nova na classificação e venceu o Anápolis na última rodada da segunda fase, conseguindo a classificação para a final. Aliás, foi nesta segunda fase que foi estabelecido o recorde de renda da competição. Na segunda rodada, este jogo Vila Nova e Atlético, que teve na preliminar Fluminense da Bahia e Botafogo da Paraíba, rendeu aos cofres da competição 28.244 cruzeiros. Neste jogo da segunda rodada, 2-2 entre Vila Nova e Atlético, os gols colorados foram marcados pelo Wesley e o J. Alves contra. Dade e Paguete empataram para a equipe rubro-negra. O Atlético foi para a decisão contra a Ponte Preta. A Ponte Preta que se deu bem no outro grupo, no caso o grupo F, ela ficou com 5 pontos contra 3 do Fluminense da Bahia, 3 do Fortaleza e apenas 1 do Botafogo. E aí sim, mano a mano, Atlético Goianiense e Ponte Preta decidiram o troféu do Torneio da Integração Nacional em 1971, Rafael. E o técnico Paulo Gonçalves do Dragão relembra muito bem desses confrontos decisivos contra a Macaca. Era um mata-mata, 2 jogos, não é? Mas como o Atlético perdeu o primeiro e ganhou o segundo, aí teve o terceiro para desempatar, para ver quem é que levava o Torneio da Integração Nacional. O terceiro foi feito exatamente porque o empate aconteceu na primeira e na segunda partida. Não, o empate não, a vitória de um e a vitória do outro, não é? Sim. E aí, exatamente, o terceiro jogo foi para exatamente decidir o título, né, do Torneio da Integração Nacional. Eu me lembro bem, foi isso aí. E vem cá, pra gente terminar, eu quero a sua sensação, o seu sentimento de ter participado de um momento histórico do futebol goiano, já que você mesmo caracterizou como um divisor de águas para o nosso futebol. Qual a sensação, Paulo Gonçalves, de ter participado e principalmente conquistado o Torneio da Integração Nacional em 71 com o Atlético? Olha, Rafael, para mim realmente o sentimento foi muito grande, porque eu também estava começando a minha carreira, estava iniciando a minha carreira. Eu tinha treinado o Goiânia antes e fomos até vice-campeão invicto. E imediatamente eu fui para o Atlético e aí, para mim também, esse sentimento foi de que estava iniciando uma carreira no futebol aí, como técnico, eu estava iniciando. E ela foi valorizada por esse título, entendeu? Esse sentimento que eu tenho. Dali valorizou muito, não só a conquista do Atlético, mas o meu trabalho também foi muito valorizado.
Muito bem, esse foi Paulo Gonçalves, técnico do Atlético no torneio da Integração Nacional. E daqui a pouco a gente vai conferir como foram os 3 jogos da grande decisão entre Atlético e Ponte Preta. Não saia daí. Biografia. Os personagens da nossa história. Nascido em Água Limpa, em Goiás, no dia 9 de fevereiro de 1941, Luiz Oliveira e Silva, o Luizinho, foi uma das maiores revelações do futebol goiano nos anos 60. O atacante, que começou a carreira no Atlético Goianiense em 1964, logo chamou a atenção do Vasco, para onde foi no ano seguinte. O jogador voltou ao Atlético em outras 2 oportunidades, em 1968 e 1971. O atacante ainda passou pela Prudentina, Saad e Juventus, todos de São Paulo. Pelo Atlético, Luizinho foi campeão goiano em 1964 e campeão do Torneio da Integração Nacional em 1971. Inclusive, foi ele o autor do gol deste último título. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Torneio da Integração Nacional, que completou nesta semana 45 anos, hoje é o destaque aqui do Futebol de Goiás e suas histórias, que mais uma vez resgata fatos e acontecimentos importantes do nosso futebol, mas que hoje são pouco reconhecidos. Já tratamos da primeira, da segunda fase e agora chegamos à decisão. Vinícius Tôndolo, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, na final deu Atlético e Ponte Preta. Olha só, Rafael, e na primeira partida da decisão, quem levou a melhor foi a Ponte Preta. A Ponte Preta venceu o Atlético no estádio Pedro Ludovico no dia 13 de outubro de 1971 por 1-0, gol do atacante Ditinho aos 41 minutos do primeiro tempo. Um fato que ficou marcado naquela primeira partida foi a arbitragem de Benedito Gonçalves. O time goiano reclamou demais do juiz, que também era aqui do estado de Goiás. Segundo os atleticanos, ele deixou de dar uma penalidade clara a favor da equipe rubro-negra e ainda anulou um gol legítimo do Atlético. Então a pressão goiana sobre a arbitragem foi muito grande após essa derrota no primeiro jogo da decisão. João Paulo. Na segunda partida, Gerliezer, no dia 17 de outubro, um domingo, no Estádio Olímpico, mais uma vez a arbitragem esteve em xeque também. O árbitro daquele jogo era João Alberto de Souza, e foi a Ponte Preta que reclamou muito da arbitragem. Inclusive, o goleiro Wilson, aos 14 minutos do segundo tempo, recebeu o cartão vermelho por ter reclamado com o juiz. E aí até entrou o Valdir Pérez, né? O torcedor de São Paulo vai conhecer, jogou Copa do Mundo pela seleção. Valdir Pérez entrou no lugar do Adilson, ponteiro esquerdo, para poder ocupar a vaga deixada pelo Wilson, né? Com a expulsão. E o gol do Atlético nessa partida, da vitória do Atlético, foi marcado contra, né? Foi o gol de Marinho, que inclusive gerou toda a reclamação do goleiro Wilson. E aí, com a vitória, Rafael, o Atlético forçou o terceiro jogo, e aí durante os dias que antecederam a partida, a arbitragem foi tema central, é isso mesmo? Exatamente. 2 dias depois desta vitória do Atlético, no dia 17 de outubro, mais uma vez, rubro-negros e ponte-pretanos estavam frente a frente no Estádio Olímpico. Desta feita, a decisão, valendo o troféu do Torneio da Integração Nacional. E Urias Crescente Alves Júnior, pressionado por todos os lados, teve a responsabilidade de apitar o confronto. Durante o transcorrer do campeonato, foi escoando, chegou a ficar um quarto, me lembro bem, da Ponte Preta, que era o melhor time do futebol
Paulista. Os craques foi tudo para seleção. E ficou com o Atlético. Um colega meu foi apitar um jogo, cometeu uma falha. Aí eram 3 jogos. Aí o outro foi cometer uma falha. Aí a Ponte Preta falou, não vem aqui. Aí criou uma celeuma em torno da arbitragem. A Ponte Preta falou, só vou se for árbitro nosso paulista, eu vou aqui fora. A federação falou, não, vai ser goiano. E agora? Senão não recebe, porque ele tinha uma taxa que o governo dava, senão ele não recebia. Aí ele disse essa coisa toda. O Capitão Nascimento me ligou e me chamou e disse assim, sobrou pra você. Falei, o que é? Você vai apitar esse jogo. Falei, comigo mesmo. A final do torneio Integração de 71. Exatamente. Aí ele falou assim, quem é essa que é o bandeira? Eu tinha os 2 melhores assistentes meu, que era o Vicente e o João. Falei, eu quero os 2. E o Ponte Preta veio. E pau em cima do lago. Ponte Preta vai perder, porque vai roubar, aquela celeuma tremenda, essa coisa toda. Eu me preparei, cheguei assim, eu vou arrebentar com eles, vou ganhar uma pita de ouro nesse jogo. Vou ganhar uma pita de ouro, um daqueles ali. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, falei os 2 meus assistentes, falou, o jogo é assim. Isso. Vamos pro jogo. Daqui, dali, o pincinho em cima, pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali. Quando o jogador recebiu uma falta, eu estava em cima dele, levanta, vamos. Aí termina o primeiro tempo, 0-0. Termina o segundo tempo, 0-0. Aí tinha prorrogação de 15-15. Eu fui lá pro vestiário, o João Antônio falou, acabou. Eu falei, acabou não, é outro jogo, agora que é a merda. Aí ele falou, olha, toma cuidado, porque o Ponte Preta está meio cansado já. Isso é do árbitro. E toma cuidado. Aí vamos pra lá, começa. 14 minutos do primeiro tempo, veja bem, eu já era dono da situação. Houve um ataque, chutou, o Valdir Pérez era o goleiro do Ponte Preta. Vamos fazer a seleção. Meteu a bola, ele chegou e deu nele, cortou de murro, ele ficou fora do jogo. O Luizinho, que morreu, foi vendido pro Vasco, até quebraram ele lá em São Paulo, meteu de cabeça, ela caiu lá na rede. Quando ela caiu na rede, eu já estava no meio do campo. Por quê? Porque naquela época você tinha que correr. 1-0, 14 minutos da primeira prorrogação. Inverteu. Segundo tempo, o centroavante, um tal de Serginho, estava me dando um trabalho danado, porque morria demais. Estava me dando um trabalho danado. Contundiu, saiu, entrou o Theo. O Theo era um grandalhão já veterano, lento, essa coisa toda. Para mim melhorou, porque ele não tinha aquela corre do Serginho, que era o centroavante. Aí terminou. Quando deu os 15 minutos, a turma do Atlético em cima do Alambada, acabou, aquela mania, acabou. Eu falei, agora eu vou aparecer. Novidade, o pessoal do Atlético não reclama de arbitragem, não, tio? Não, para com isso. Isso é brincadeira sua. Aí o que aconteceu? Eu segurei 1 minuto, 2 minutos e os caras já estavam doidos. Aí quando eu terminei, aí eles entraram. O Capitão Nascimento, que já tinha sido massacrado, porque era o diretor, chegou e eu falei assim, gostou da arbitragem? Gostou, então ofereça. Aí ele desmaiou. Lá eu tenho fotografia. Né? Ele caiu do gramado? Não caiu porque a Cleide, que é a filha dele, trabalhava conosco, segurando ele tão nervoso que ele estava, de medo de eu errar, porque o negócio estava feio. Eu saía na rua e agredia. Antes do jogo, um repórter da Tupi de São Paulo chegou e falou, quero fazer uma entrevista com ele. Eu falei, senhor, o senhor me perdoa, eu já estou preparado para o jogo. Eu encerrei a minha entrevista, com todo respeito. Mas terminar o jogo, qualquer resultado, eu faço questão de falar com o senhor. Ótimo. Terminou o jogo, o primeiro que chegou. Aí ele chegou assim, Urias, nós fizemos, o senhor prometeu uma entrevista. Eu falei, primeiro eu quero saber do senhor. O senhor tem alguma coisa a reclamar da arbitragem? Ele falou, de maneira nenhuma. Torcida de São Paulo, torcida do Ponte Preta. Se o senhor Urias tivesse apitado os jogos anteriores, não tinha acontecido o que aconteceu, o que foi impecável. Ponte Preta perdeu, porque perdeu chance, e o Atlético já ganhou, foi 1-0, essa coisa toda. Ouvimos Urias Crescente Alves Júnior, árbitro que teve a oportunidade de apitar esta finalíssima entre Atlético e Ponte Preta, jogo que teve Luizinho como personagem central. Ele fez o gol depois de entrar no lugar de Raimundinho. Aliás, daqui a pouquinho a gente destaca o Atlético, porque a Ponte Preta, você, João, já falava do Valdir Pérez, que foi o goleiro da partida, chegou inclusive à seleção brasileira. A Macaca jogou com ele, Valdir Pérez, Marinho, Dagoberto, Vicente e Luizinho. Ferreirinha e Serginho, Ditinho, Bosco, depois Teia, Manfrini, Pedro Paulo e Adilson. E o Dragão, em Gerliezer, Paulo, campeão. O Atlético do Paulo Gonçalves esteve em campo com Pedro Bala, Dida, Marcos, Tung e J. Alves, Zé Geraldo e 18, Claudinho, Dade, Paguete, Raimundinho, que saiu para a entrada de Luizinho no segundo tempo da partida, João Paulo. Inclusive essa substituição aí gerou repercussão.
Raimundinho não ficou incomodado de ter sido substituído por Paulo Gonçalves e conta pra gente que lembra muito bem daquele momento. Aconteceu naquele jogo que o Luizinho era muito agressivo. Ele chegava mesmo, né? Então o jogo estava equilibrado, que o time da Ponte Preta era muito bom. Se a gente não fechasse aquele meio ali, eu toda a vida joguei fechando no meio de campo. O Claudinho também ajudava. Aí teve que tirar um dos dois para botar o Luizinho agressivo. Pra você ver, o treinador é inteligente, né? Ele, naquela época, ele fez o que os caras fazem hoje, né? O moderno, né? Treinador moderno. Então pôs um agressivo, né? Perde um pouquinho da marcação, mas ganha agressividade. E o Luizinho fez o gol. Ele é artilheiro também. O Raimundinho, que até então havia disputado todas as partidas do torneio da Integração Nacional e foi substituído justamente no último confronto. Mas o técnico Paulo Gonçalves teve estrela. Afinal, ele colocou no lugar do Raimundinho o Luizinho, que marcou o gol, conforme relembra o próprio treinador. Exatamente. O Luizinho estava no banco, sabe? Eu me lembro bem, e aí nós tivemos que alterar o time já para tornar ele mais ofensivo. Luizinho era um craque, né? Excelente jogador. Paguete nem se fala, né? Foi tradição no futebol e o Dade. E o Luizinho entrou e acabou fazendo o gol da vitória contra a Ponte, que realmente é um dos maiores títulos que o Atlético tem. Por quê? Porque foi considerado, assim, quase uma mini-copa aqui, uma mini-copa em Goiás, né? Então foi um sucesso absoluto. E o Luizinho realmente foi quem deu esse título com o gol, né? Espetacular. Ele deu esse gol ao Atlético que consagrou também o Atlético na época, e o próprio Luizinho e todos os jogadores que existiam, né? Naquela circunstância atual. O gol do Luizinho, marcado aos 14 minutos do primeiro tempo da prorrogação do terceiro jogo da final do torneio da Integração Nacional, deu o título para o Dragão. E Raimundinho relembra da festa que tomou conta do Olímpico e, consequentemente, de Goiânia. A festa, né, naquela época, o Atlético fez umas barraquinhas no campo, então vendia muita coisa, né? Vendia tudo. Então a festa continuou ali, nas barraquinhas e coisa, e era tudo de graça, porque ficaram entusiasmados demais, né? E o campeonato foi organizado? Foi organizado, e muito. E inclusive você não tinha negócio de juiz roubou, juiz errou demais, não tinha nada disso não. E quem ganhou com boa arbitragem. Não tem que falar, roubou pro Atlético, não. O jogo com a Ponte Preta foi um espetáculo de jogo. E o Raimundinho, né, recordando da festa que o Atlético fez após a conquista do torneio da Integração Nacional em 1971. Para chegar ao título, o time rubro-negro realizou 9 partidas, com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. João Paulo. Torneio da Integração que, ao final de 34 dias, teve 39 jogos, ou seja, mais de um jogo por dia, 77 gols marcados, com a média de 1,97 gols por jogo, e teve gente que contribuiu bastante para essa média, né, Rafael? O Paguete, João, do Atlético, e também o Miguel, do Fortaleza, foram os artilheiros da competição, com 4 gols marcados cada um. E com esses destaques, finalizamos aqui o Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje, de uma forma diferente, apresentamos dados de um levantamento exclusivo feito pela nossa equipe. Hein, Gerliezer? É isso aí, Rafael Bessa. Nós contamos a história do Torneio da Integração Nacional, disputado em 1971, aqui no estado de Goiás. Com certeza a competição interclubes mais importante já realizada aqui pelo futebol goiano, João Paulo de Medeiros. E para você, ouvinte, internauta, que quiser mais detalhes sobre essa competição,
é só entrar lá no nosso site, o futeboldegoias.com.br, que tem todas as fichas de todos os jogos da competição, uma das mais importantes da história do Atlético Clube Goianiense. Rafael. Finalizamos, portanto, a edição de número 126 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Quer acompanhar os nossos outros programas? Acesse futeboldegoias.com.br na guia Programas. Muito obrigado a você pela sua atenção e pela sua companhia. Tchau. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção, preparou, correu e chutou.